amigos, companheiros, que todos tenham um bom dia, uma manhã de muita esperança, alimentando a sua fé para que nós não venhamos nos distanciar do pensamento de Jesus. Hoje nós vamos ler o capítulo 28º, Coletânea de Preces Espíritas, é o preâmbulo. Os espíritos hão dito sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo as suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras, com as quais nada tenha o coração. Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de prece. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente, desde que não formulasse seus pensamentos. A coletânea de preces que este capítulo encerra representa uma escolha feita entre muitos que os espíritos ditaram em várias circunstâncias. Ele, sem dúvida, pode ter ditado outras e em termos diversos apropriados a certas ideias ou a casos especiais. Mas pouco importa a forma, se o pensamento é essencialmente o mesmo. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas quanto sinceras. Não há, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade no conjunto das instruções que os espíritos ministram. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica, desenvolvidas neste livro, um complemento aos ditados deles, relativo aos deveres para com Deus e ao próximo, complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente. Nenhuma impõe nem reprova nenhuma. Deus, segundo ele, é sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Quem quer que lance anátema às preces, que não estejam no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se atenha a uma fórmula é emprestar-lhes a pequenez e as paixões da humanidade. Condição essencial à prece, segundo Paulo, é que seja inteligível, a fim de que nos possa falar ao Espírito. Para isso, não basta seja dita numa língua que aquele que ora compreenda. Há preces em língua vulgar que não dizem ao pensamento muito mais do que fossem proferidas em língua estrangeira, e é que, por isso mesmo, não chegam ao coração. As raras ideias que elas contêm ficam, a mais das vezes, abafadas pela superabundância das palavras e pelo misticismo da linguagem. A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos que são meros adornos de lantejoula. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Numa palavra, deve fazer refletir. Somente sob essa condição pode a prece alcançar o seu objetivo. De outro modo,
não passa de ruídos. Entretanto, notai, com que o ar distraído que com a volubilidade elas são ditas na maioria dos casos. Vêem-se lábios a mover-se, mas pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz, verifica-se que ali apenas há um ato maquinal, puramente exterior, a qual se conserva indiferente à alma. Estão divididos em 5 categorias as preces constantes nessa coletânea: preces gerais, preces por aquele mesmo que ora, preces pelos vivos, preces pelos mortos, preces especiais pelos enfermos e pelos obsediados, com o propósito de chamar de maneira especial a atenção sobre o objeto de cada prece e lhe tornar mais compreensível o alcance. Vão todas precedidas de uma instrução preliminar, de uma espécie de exposição de motivos sob o título de prefácio. Pai amantíssimo, Senhor de nossas almas, eis-nos aqui, Jesus, com o pensamento voltado até o Senhor, com o propósito de vos agradecer, Mestre, por tudo que o Senhor tem nos dado. Coragem, força. Todas as vezes que oramos, sentimos esse influxo divino em nossos corações. Senhor, permita-nos que tenhamos força e coragem para vencer os obstáculos de cada dia e que possamos ouvir o seu convite para amar, auxiliar e contribuir com o nosso irmão. Que sejamos verdadeiros em todos os momentos e que as nossas rogativas possam ser atendidas de acordo com nossa necessidade e com os nossos merecimentos. Assim, Senhor, iniciamos esta manhã cheia de luz, de esperança e de muita confiança de que jamais estamos distantes do Senhor. Que a paz augusta, o vosso amor, nos sustente e nos alimente, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui falando de uma coletânea de preces espíritas. E importante que Kardec tenha colocado esse preâmbulo para explicar para todos nós a importância do que seja a nossa prece, porque muitos eles adquirem tanta forma, né, gesto, rituais, e não expressam aquilo que o pensamento e aquilo que o coração manifesta. Então, é muito importante que todos nós tenhamos um pensamento elevado, cheio de vibrações, para que nós saibamos pedir e para que nós possamos falar, rogar da forma mais simples, mas mais verdadeira. Então, hoje nós estamos tratando de um assunto que nos leva a refletir muito. Por que cada um de nós fazemos uma prece diferente? É por isso que os discípulos pediram a Jesus que ele lhes ensinasse a orar. Nós hoje percebemos que não são as preces decoradas, são as preces que nos envolvem, são as preces que partem do nosso coração. É o momento em que eu converso com Deus, com Jesus, com os bons espíritos, para que eles possam analisar o meu pensamento, percebendo quais são as minhas necessidades. Então, todos nós, ao orarmos, precisamos pensar qual é o objetivo da minha prece, porque não basta pedir por pedir. O objetivo da prece, nos diz Kardec, consiste em levar nossa alma a Deus,
Para que eu possa elevar a minha alma a Deus, eu preciso esquecer de tudo isso que me envolve no dia a dia. O pensamento materialista, as preocupações que estão ligadas à minha matéria, as questões do corpo, da ilusão, para que eu possa subir o meu pensamento como uma luz que vai em direção àquele polo que lhe atrai. E esta luz, ela vai consistir nas minhas vibrações, naquilo que verdadeiramente eu necessito naquele momento, seja rogando força, seja rogando amparo, seja rogando uma inspiração, seja pedindo aquela ajuda para aquele momento de decisões, mas tudo isso deve ser uma oração verdadeira, imantada dos nossos sentimentos e da verdade de que nós estamos conversando com o Pai, conversando com Jesus, ou conclamamos aos Espíritos que nos ajudam naquele momento. Então, a prece, nós vamos ver que nós não podemos considerá-la sem que a gente sinta a moral evangélica dentro de nós. Então, tudo aquilo que Deus nos ensinou, que nós deveríamos amá-lo, que Jesus nos ensinou, que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, aí nós vamos ver que tem uma razão de ser. Porque se eu pedir a Deus sem amar o meu próximo, como é que eu vou construir esse vínculo com o Criador ou com o Mestre Jesus? Então, nós recebemos de Kardec a orientação que o Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos. Olha só que grandeza! Não são só as nossas que são as melhores ou as que são boas. Todos que falam do coração, que trazem a sua palavra sem ser uma palavra mecânica e inteligível, nós podemos então perceber que ela nada vai ter de fundamento, de verdade, de sentimentos. Então, nós não podemos lançar nada, que ele até fala. Quem quer que lance anátema às preces que não esteja no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Porque Deus não vai olhar se a prece é do espírita, do cristão, do pagão. Nada disso. Deus vai olhar a prece que o seu filho faz chegar até ele. E a fórmula como ele vai usar é a fórmula que cada um já desenvolveu dentro de si. Uns rezam, oram só pelo pensamento. Outros falam em voz alta, comungam com Deus. E tudo isso é aquilo que Paulo nos mostra, que a condição essencial à prece é que seja inteligível. Então, ela precisa ser compreendida. Porque se eu uso palavras que eu não compreendo, nem sei o significado, só para ter um teor de beleza, isso não me toca, não vai tocar, porque não retrata aquilo que vou falar. É a mesma coisa escutando uma oração em japonês se nós não conhecemos a língua. Nesse momento eu terei que respeitar, fazer a minha oração naquele momento, na intimidade mental, sem levantar nenhuma anátema, nenhuma crítica, e sentir que todos nós somos capazes de amar. Capazes de ver, de sentir a força desse amor que está dentro de nós. Então, a qualidade principal da prece é que ela seja clara. Eu preciso ter dentro dessa prece uma simplicidade e que seja concisa, para que a minha palavra traduza aquilo que verdadeiramente eu estou necessitando. Sem fraseologia inútil, sem luxo de epítetos, que são meros adornos de lantejoulas. Então não adianta eu fazer aquela prece com aquelas palavras que eu nem sei o que é, o que significa. E as pessoas que vão me escutar, vão orar comigo,
também podem perguntar, mas o que é isso que ela está pedindo? O que é isso que ela está falando? E muitos espíritos também, porque às vezes é uma linguagem humana tão rasa e que eles não estão mais acostumados com estas palavras. Então, a prece, o que mais vale na prece é a forma como eu oro, a articulação mental, não precisa ser palavras, a vibração, o circuito, a conexão que faço com a espiritualidade. Então, nós vamos ver que muitos nos levam nas suas preces a refletir naquilo que ele está pedindo, naquilo que ele está rogando. Quando nós pedimos a Deus que olhe pela paz do mundo, nós estamos suplicando para que ele possa estimular, compreender as nossas preces, porque nós sabemos que muitos estão com os pensamentos do autoritarismo, da guerra, do mando, da posse, da destruição. E Deus não está olhando isso, Deus está olhando aquilo que nós estamos pedindo é nossa alma, e aí Ele vai enviar os espíritos amigos para que possam envolver aqueles que estão envolvidos nesse pensamento. E aqui Kardec nos mostra que eles colocaram algumas preces, né, em linhas gerais, para que todos possam também, às vezes não sabendo como fazer, terão um roteiro, né, que vão nortear o seu pensamento para que a gente possa fazer essa prece de acordo com a nossa necessidade. Mas nós não podemos esquecer que nós sabemos que o Cristo espera por nós, acima de tudo, aquilo que nós estamos comungando com as suas lições. Então, eu tenho que ter coerência até no que vou pensar para poder pedir, né? E muitas vezes, porém, diante de um companheiro que está passando por situações difíceis ou teimoso, ele não tem a mesma facilidade que nós estamos tendo, mas talvez tenhamos que convidá-lo a nos acompanhar, para que ele possa permanecer com a alma, com seu espírito voltado para o bem naquela hora. E isso lhe trará um grande recurso que vai fazer com que eles sinta uma vibração diferente, porque todos nós somos convidados a orar e a favorecer para o nosso irmão o mecanismo deste recurso, que é a prece, que nos sustenta, que nos agasalha, né? Em todo sentido. Então, que nosso pensamento sempre eleve e que a gente não fique na queixa todos os dias, mas que convidamos a Jesus que nos dê força para a nossa luta moral, para que nós possamos conseguir envolver todos aqueles que estão conosco, para que eles também possam sentir o refrigério do Evangelho. Então, nós vamos trabalhando conosco para que a gente não recue diante do sofrimento, mas que a gente se encoraje diante dele. Nós queríamos agradecer a Jesus, pedindo sempre ao Mestre que esse movimento vibratório para o bem possa nos atingir, nos alcançar e que sejamos artífices de um mundo íntimo melhor. Nesse momento, nós rogamos a Jesus, pedindo a Ele que nos dê força e que o passe, essa transmissão fluídica, seja para todos nós um recurso que Deus nos oferece para que nos sustente, nos fortaleça. Por isso, todos nós devemos estarmos ligados a Jesus, ao Pai, para rogar a proteção que os Espíritos amigos têm a nos oferecer. Que as mãos misericordiosas de todos eles nos transmitam as energias, os fluidos que necessitamos. E que a nossa água seja fluidificada, Senhor. E que nós possamos crer que nela
também estão os medicamentos que necessitamos. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que esta prece matinal possa construir vínculos em nossos corações. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja com todos aqueles que sofrem e com todos nós que aspiramos contribuir para que todos nós tenhamos um mundo íntimo melhor. Obrigado, Jesus. E deixe no coração de nossos irmãos nossas vibrações, nossas preces e rogativas que partem do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, queridos companheiros. Confie para que nós sintamos a proteção dos benfeitores. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre.